Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin é 67.700 dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin em ponto crítico, muito próximo de confirmar o rompimento do padrão de acumulação que se estende a mais de 8 meses. Rompimento confirmado nos coloca em um cenário para os próximos meses de aceleração forte, alta, agressiva, fase 2.0 do bull market, alt season, sorriso no rosto de todo mundo que está investindo neste mercado maravilhoso. Mas existe uma avaliação, uma análise, um estudo que coloca o preço do Bitcoin ao final de 2025 com uma multiplicação de 5 vezes o valor atual. Será que isso é plausível? Será que isso é loucura? É isso que a gente vai discutir neste vídeo. Então, fica até o final, que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que hoje a gente também vai analisar alguns ativos que você pediu nos últimos vídeos. Mas para que a gente faça mais e mais análises, eu peço a você para deixar aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie. Mais e mais ativos, mais e mais oportunidades. E, obviamente, mais e mais dinheiro. Então, comentários estão abertos para você. Bom, o que a gente está de olho hoje? 21 horas, horário de Brasília, tem o fechamento da vela semanal. A vela semanal se encerra às 21 horas, horário de Brasília. E é importante, por quê? Porque na última semana a gente teve uma aceleração. E se a gente fechar essa semana acima dos 69.400, teremos a confirmação, enfim, a confirmação do rompimento deste padrão aqui de acumulação. Maravilha! É isso que a gente está buscando. Confirmação de rompimento de padrão chato. Essa é a verdade. A gente está acumulando, acumulando. E todo mundo tá louco para uma alta. Aquela alta que te faz sorrir absurdamente. Aquela alta que quando acontece nas altcoins, eu sei que tem muita gente investindo em altcoins, te faz dar risada todo dia de manhã. É justamente isso que tem a maior probabilidade de acontecer a partir do rompimento confirmado do padrão de equilíbrio. Coloca aí a nota 69.400. É claro que enquanto a gente não romper, a gente tem faixas inferiores. E a gente discutiu essas faixas inferiores e até ventilou os planos eventuais que podem ser ativados no vídeo de ontem. No vídeo de ontem eu alertei sobre os cenários. Como a gente não pode olhar apenas para um movimento. A gente sempre tem que estar pronto para todos os cenários. Fui extremamente enfático com isso ontem, por isso você pode conferir ao final desse vídeo um card com o vídeo que eu gravei ontem, que seria bem interessante que você assistisse para entender todas as nuances e como você não pode cair em armadilhas neste curtíssimo prazo. A gente está poucos passos de ter uma aceleração, mas a gente não pode ficar cego com essa promessa. Então a gente sempre vai aguardar rompimento confirmado. Combinado? Então 69.400. Se a gente tiver esse rompimento, a gente tem o rompimento nos levando à confirmação da bandeira de alta, tá? Ou seja, a gente tem a projeção para este rompimento aqui em 150 mil dólares. Eu já venho falando desse ponto de 150 mil dólares há bastante tempo. Se a gente puxa também Fibonacci, fundo, topo, o que a gente tem? 150 mil dólares. A gente pode estressar este movimento de alta e nos levar a 200? É plausível. 150 a 200 mil dólares é um número pé no chão, plausível. Acima disso, a gente começa a ter algo menos palpável. Impossível? É claro que não. Para o Bitcoin, nada é impossível.
Pode ser que o Bitcoin de fato entre no mainstream, que o Bitcoin comece a se tornar uma moeda que é adotada por grandes empresas e até por muitos governos, e a gente pode sim acabar vendo uma valorização muito grande. Mas a gente está falando deste ciclo. E mesmo que eu esteja extremamente bullish e seja ultra bullish no longo prazo, tenho uma visão de que o Bitcoin vai valer alguns milhões de dólares até o começo da próxima década, eu sou um pouco mais cético com projeções acima de 250 mil dólares. Para que a gente atingisse o estudo, que eu vou te mostrar agora, a gente teria que ainda ultrapassar este movimento de extensão mais agressivo de Fibonacci. Isso pode acontecer? Obviamente que pode acontecer. Mas conforme o mercado, um ativo, ele fica mais robusto, ele tem um respeito muito maior pelo gráfico. E a tendência é que, principalmente, esses níveis de Fibonacci sejam respeitados. Principalmente quando a gente está falando do macro. Tá? Então, só para te alertar isso. Mas, que estudo é esse, Luan? O que você está tendo aí como base? A gente está puxando esse estudo, que é um estudo que está disponível lá no grupo do Telegram, tá? Que grupo do Telegram é esse? É o nosso grupo do Telegram gratuito, o link está na descrição do vídeo. É um grupo que tem muitas informações. E eu coloquei esse estudo e fiz questão de trazer esse estudo neste momento aqui para você de uma forma mais explicada. Mas você tem acesso a essa imagem acessando, tá? Clicando aqui no link da descrição e entrando no nosso grupo do Telegram. Fora o fato de você já ter acesso a N outras informações, tá? Então não perca, não deixe de participar, porque é um grupo gratuito. Seguinte, aqui nós temos todos os ciclos do Bitcoin. Pré-halving, pós-halving, fundo do bear market, topo do bull market. A gente tem aqui todos os ciclos. E nós estamos diante da linha preta. E do fundo do bear market até o momento, a gente tem mais ou menos 400% de valorização. É essa a valorização média que a gente tem desde o fundo até o momento. Tá? Do fundo do bear market até o momento. 400%. E de todos os ciclos, o que mais se assemelha ao ciclo atual é justamente o ciclo de 2018 a 2022, que teve este mesmo movimento de fundo, topo, no período, e depois que nós tivermos o rompimento dos topos, depois que a gente atingiu o outubro, novembro, e aí tivemos andamento de dezembro, lá de 2020, a gente viu uma aceleração posterior de 5 vezes dos pontos atuais. Se a gente leva isso para o passado, a gente teve, depois de ter uma valorização do ponto zero aos 400%, a gente teve ainda 5 vezes mais de valorização. Então foi uma multiplicação muito interessante, o que teria que nos levar a mais de 300 mil dólares. É palpável? É plausível? Eu não acredito, embora, mais uma vez, eu veja que sim, isso pode acontecer nos próximos ciclos. Passar de 300, 400, 500 mil dólares, eu acho totalmente plausível. Mas para este ciclo, como a gente não teve o mesmo movimento de baixa que nós tivemos na pandemia, a gente não pode levar isso em consideração. Existe um outro ciclo que se aproxima aí de 4 vezes. E 4 vezes dos pontos atuais seria 260 mil dólares. Eu também acho um pouco forçado. 150 a 200 mil dólares eu acho mais palpável. E a gente tem que entender
quando a gente está fazendo projeções e tendo uma base com o passado, por isso que eu estou querendo te trazer essas considerações, é a questão do diminishing returns. O que é isso? Conforme o mercado cresce, existe uma necessidade por mais dinheiro para que o mercado tenha uma valorização. Então hoje o Bitcoin vale 1,2, 1,3 trilhões, apenas o Bitcoin. É muito diferente do que ele valia em 2019, 20. É muito, muito diferente do que ele valia em 2016 e, obviamente, é muito diferente do que ele vai valer daqui a 10 anos. Então, os retornos, eles tendem a ser menores. E é isso que a gente tem verificado nos últimos ciclos. Mas isso não quer dizer que se posicionar de uma forma inteligente, no momento correto, não vai te trazer ótimos retornos. Se você avaliar retorno financeiro no Bitcoin, a gente tem o seguinte: fundo a topo, vamos puxar aqui, fundo a potencial topo, que é esses 152 mil dólares, a gente está falando de 880%. Saiba que isso não é pouca coisa. A gente está falando aí de pouco mais de 2 anos e meio, 880%. Não é pouca coisa, não. Só que o que você tem que lembrar é que o mercado ele não é composto apenas de Bitcoin. Ele é composto também de altcoins. E é aí que você tem que olhar com muito carinho para o potencial. Obviamente, sem esquecer dos riscos. As pessoas só olham o potencial de ganho, mas esquece o risco atrelado àquele investimento. Obviamente, o investimento mais seguro acaba sendo o Bitcoin, mas o seu retorno também acaba sendo diminuído. Se a gente tiver esse movimento projetado, 150 mil dólares, a gente está falando de 125%. Não é algo ruim, acredite. Se a gente esticar ainda mais, estamos falando de 200%. Está longe de ser ruim, mas resultados com uma multiplicação maior dentro da realidade, lembre-se, eu entendo esse tipo de estudo, mas dentro da realidade, 200% no Bitcoin podem significar muito mais, vou repetir, muito mais nas altcoins. Ah, mas as altcoins têm mais risco, obviamente. Só que elas também têm um potencial de trazer maior retorno, porque o market cap delas também é menor. A quantidade de capital que é necessário para levar o Bitcoin a 200% de valorização dos pontos atuais, 2,6 trilhões. É dinheiro pra caramba. Para levar uma Solana, a gente está falando de um dos maiores projetos, a gente precisa de algumas dezenas, algumas centenas de bilhões para ter uma grande valorização, uma valorização muito maior do que os 200% do Bitcoin. Então é tudo uma questão de projeto e de tamanho. Lembrando que não é qualquer projeto que vai subir, não é qualquer altcoin que vai subir. Você não deve comprar qualquer altcoin. Isso é vital, para que você não tome decisões no automático. Aquele ativo é lindo, bora, vou comprar. Lembre-se disso. Então, altcoins têm o potencial de colocar mais grana no seu bolso e a partir do momento que o Bitcoin romper os topos e iniciar este movimento, a gente vai ver o pivô de alta no Total 3, somado a uma queda na dominância, ao que a gente já vem falando bastante. Total 3, só para você ter uma noção. Em setembro, ele trouxe uma valorização de 19%, o que representou, em muitas carteiras, um acréscimo, ou seja, um crescimento de 50% no valor das carteiras. Então, 19% no market cap das altcoins representou 50% de acréscimo, de crescimento em muitas carteiras de altcoins. O que você acredita
que você acha, na verdade, que vai acontecer se a gente tiver este cenário aqui de 130% de valorização, que é a nossa projeção inicial, pós-rompimento deste padrãozinho de acumulação que a gente está aqui, que vem depois deste rompimento que ainda não foi confirmado, deste padrão de cunha descendente. A gente, rompimento, teste, acumulação. Para confirmar e colocar projeção, a gente tem o quê? A gente tem que confirmar esse pivô de alta aqui, para que isso aconteça. 130% versus 19%, numa regra de 3, que obviamente você não pode usar, mas você pode, só para fins numéricos, ter uma noção. A gente está falando 19% no market cap subiu, trouxe ganhos de 50% em várias carteiras. 130% pode trazer 500%? Pode. A gente já viu isso acontecer e este é um cenário plausível, palpável. E aí que você começa a falar de vezes, multiplicação. E é nisso que você tem que ficar de olho atento e focado. E é por isso que a gente analisa altcoins sempre. Sempre. Porque qual que é o melhor momento para comprar altcoins? Quando ninguém está interessado nelas. Quando a dominância está batendo o topo. Quando tem muita gente pensando em sair de Ethereum para comprar Bitcoin, sair de Solana para comprar Bitcoin. Está pensando em realmente sair de ativos que estão, muitas das vezes, hiper descontados. A gente vai analisar várias altcoins para te trazer mais uma vez aí o que é oportunidade e o que não é. Mas saiba que eu venho acumulando altcoins porque a minha visão é justamente esta, de uma multiplicação mais palpável, e esse tipo de estudo de multiplicação, ele pode se valer muito bem, não para o Bitcoin, mas sim para muitas altcoins. Só que antes de te mostrar exatamente as altcoins, que detalhe, foi você que pediu, tá? Eu faço para você 2 convites, na verdade é um convite de dois grupos, grupo prêmio, grupo de desafio. Se você quer ter acesso a tudo aquilo que eu faço, minha carteira, meus trades, minhas análises, meus planos, meus projetos, você quer ter acesso a aulas que te dão base, você quer ter acesso completo, acompanhamento de mercado, saber quando comprar, quando vender, o que comprar, quando vender. Você quer ter acesso à minha cabeça de forma completa e transparente, além de suporte 1 para 1 comigo, custando pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, contando até o dia 31 com um desconto de 25%, já que a gente tem uma parceria com a BitJet. Se você está procurando investir em conhecimento e ainda com um belíssimo desconto, seu lugar é no Prêmio Desafio. Como faz para participar desses 2 grupos do Telegram privados? Basta você acessar este grupo, link está na descrição do vídeo, é o grupo gratuito. Ir na última mensagem do grupo, vai ter um @oficial no FX, clica neste arroba e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações para que você possa conhecer o nosso produto e, obviamente, adquiri-lo, se fizer sentido para você. Maravilha? Agora, sem mais delongas, vamos falar dos ativos? Eu separei alguns ativos e no decorrer da semana a gente vai adicionar ou não esses ativos à nossa carteira de ativos que tem potencial de fazer pelo menos 10 vezes. Essa carteira ela também está pública, a gente está discutindo vários ativos com esse potencial e se você for nos últimos vídeos você vai encontrar essa carteira. Na semana que a gente está entrando, eu também vou analisar e vou inserir muitos projetos que porventura a gente está analisando nessa carteira e você sempre vai ter acesso a ela atualizado. Combinado? Bom, vamos começar do começo. Vamos começar do começo porque me pediram Ray USDT. Projeto que morreu, reviveu,
teve um round bottom, fundo arredondado, LTB rompida, acelerou. Não conseguiu passar de uma resistência. Fui embora, não conseguiu. Suporte, resistência, batalha, mais uma vez não conseguiu. E agora a gente vê que o mercado está fazendo justamente este desenho que a gente tinha feito lá em setembro. E agora, esta vela semanal com a possível vela mensal fechando dessa forma, a gente tem aqui uma oportunidade. Somente se o mensal fechar nessas faixas e a partir do próximo mês a gente tiver uma correção. E eu posso até colocar as faixas de correção sejam essas. Por quê? Porque aqui tem suporte, resistência. Se aqui virar um suporte, a gente tem uma grande chance, com uma maior probabilidade, de buscar faixas superiores. Então, aqui começa a ficar interessante. É o melhor ponto de compra? Não, está longe de ser o melhor ponto de compra. O melhor ponto de compra foi aqui. Agora, quem está chegando e realmente quer comprar esse projeto é aguardar este pivô de alta e se aproveitar de um teste. Fundo ascendente, a resistência vira suporte e aí sim você tem oportunidade para ir às compras. Faixa de 2,50. Então fechar o mês de outubro nos pontos atuais, correção até 2,50 seria muito oportuno e abriria aí uma oportunidade para quem quer se expor. GTAI, projetinho gema de inteligência artificial. Mais básico que isso não existe. Cunha descendente, pivô de alta, correção, área de 618. Combina a área de 618 com o Fibonacci. Se você escutou, você já entendeu que eu não falei nada com nada. É pivô de alta, Fibonacci 618. Se você combinar 618, ou seja, Fibonacci com o padrão de ombro, cabeça, ombro inverso, você tem aqui uma confluência que mostra uma faixa de compra com base no price action bem interessante. Então a gente tem 618 de Fibo, base de preço semanal sendo formada, ombro, cabeça, ombro inverso. Eu vejo pontos interessantes. Mais uma coisa, volume de venda descendente, para mim isso é oportunidade, tá? Então, para quem está interessado, esse pode ser um ponto oportuno para se expor em uma gema de inteligência artificial. Seguindo Solana. Solana tá, uma resistência bem importante. Compraria agora? De maneira nenhuma. Simples. Não compraria de maneira nenhuma. Por quê? Porque é uma resistência. Última vez que bateu, caiu. Bateu, caiu. O que impede de bater e cair? Nada. Então, o que você precisa? Rompimento, confirmado, teste. E aí sim, é no teste da resistência como suporte que abre a oportunidade para você. Lei. Nossa, que gráfico horrível. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. Olha, a gente tem um round bottom aqui. O que é esse round bottom? É o fundo arredondado. Quer ver? Fundo arredondado. Olha só que coisa linda. Fundo arredondado, tá? Com cunha. Deixa eu ver se é uma cunha, um canal de baixa. Provavelmente, isso aqui é um canal de baixa. Isso aqui
canal de baixa, canal de baixa, que é um padrão que normalmente rompe para cima. Para quem está buscando este projeto, acumulação neste projeto, esta não deixa de ser uma faixa competitiva, com risco versus retorno interessante. Round bottom está muito próximo da faixa de suporte, tá? Tá vendo aqui, ó? Muito próximo da faixa de suporte. Temos um canal de baixo, que é um padrão que rompe para cima. O round bottom, que é historicamente um ponto curva que faz suporte para o preço. E a gente teve um flush, ou seja, uma queda muito agressiva sem continuidade. Eu vejo este ponto com um risco aqui para quem está comprando. Colocaria até um ponto mais abaixo, 16% de risco para um potencial retorno. Se ele voltasse para o topo aqui de setembro, tá? Setembro. A gente está falando aí de 96% versus 16% de risco, o que não é algo ruim. Passando desse ponto, a gente começa a falar de percentuais muito mais absurdos. Embora seja no curto prazo, né, eu avalio o gráfico diário a curto prazo, eu vejo que isso é um ponto interessante para quem está buscando uma exposição. Mas, lembre-se, como a gente está avaliando um tempo gráfico menor, existe um risco maior atrelado. Tá? Então, quando a gente analisa semanal, mensal, a gente tem uma margem de segurança maior. Então, lembre-se disso quando for tomar a decisão de investimento. Então, se você tem um risco maior atrelado, você tem que levar em consideração que o seu capital exposto deve ser também menor. Link. Deixa eu ver. Nossa, link tá horrível. Link é isso, tá? Link tá numa acumulação chata. Para mim, é rompimento dos 13 dólares. Rompimento, teste, oportunidade. Nakamoto Game. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico melhor. Bybit, Bitget, não. Gate.io, também não. Vai ser na Bybit mesmo. O que a gente tem aqui? Deixa eu ver se fica mais fácil. Gráfico diário. No gráfico diário, a gente está numa acumulação absurda, tá? Está aqui numa acumulação absurda. Vou até extrapolar. Tem que sair dessa faixa. Melhor ponto de compra? É óbvio que sempre vai ser o suporte. Por quê? Bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Melhor ponto para venda, realização de lucro. É aqui, ó. Essa faixa superior. Se tiver um rompimento para baixo deste ponto, já era, a gente vai cair para níveis bem inferiores, pode cair 30%. Se romper deste ponto, aí a gente abre espaço para valorizações bem mais interessantes. No mínimo 130% do ponto atual. Agora, eu quero correr o risco, porque Naka é um projeto espetacular, eu confio muito. Aí tudo bem, aí você coloca o seu risco aqui, vai ser um risco de 8%, e seu potencial retorno você joga lá para o rompimento. Risco-retorno de 14 para 1. Acaba sendo interessante? Acaba. Estude o projeto. Por quê? Porque ele está em acumulação, ele pode ficar em acumulação por mais tempo. Aero. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma outra corretora em Aero. Tá, vamos lá. Ativo teve uma forte aceleração e cuidado. No gráfico diário, a gente tem um ombro, cabeça e ombro. Olha só, tá bonitinho aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Precisa invalidar esse ombro, cabeça, ombro. Então, o que a gente precisa? De um pivô de alta. Então, aqui não tem nem o que fazer. Tá? Para mim, não tem nem o que fazer. Eu não investiria agora, de maneira nenhuma,
Por quê? Porque tem o ombro, cabeça, ombro. Então, para mim, e eu não vejo que é o melhor momento de se expor a este projeto, tá? Eu só compraria se eu tivesse plena confiança depois deste rompimento, tá? Por quê? Porque ele invalida esse ombro, cabeça, ombro que está se formando. Maravilha? Mas gosto, teve o rompimento, tá aqui num canalzinho de baixa, aqui ó, tenho aqui uma pseudo cunha, que a gente pode considerar uma bandeira de alta, rompimento confirmado, vai nos levar a uma aceleração. Então aqui, eu não compraria aqui na resistência. Passando de 0,87, testando, aí abre espaço para valorizações bem bacanas. Botou! Vamos ver. Eu amo esses gráficos que não me dizem nada. Tem um ombro, cabeça, ombro aqui. Eu odeio esse tipo de gráfico. Não tem liquidez. Gente, não dá nem pra... Esse tipo de gráfico aqui, ó, que não traz liquidez, é extremamente complicado. Posso até avaliar um canal, uma cunha. Teve o rompimento, mas isso aqui é meio assustador do ponto de vista de como ele é volátil. Ativos que são extremamente voláteis assim, é muito perigoso você ter investimento. Geralmente são extremamente voláteis porque não tem liquidez. Seguinte, vamos considerar que a gente teve um canal de baixa, que é válido, teve o rompimento, teste das faixas aqui, tá? Dessas faixas de resistência, resistência, virou suporte, resistência, rompimento, teste, rejeição. Agora, se ele tiver um movimento por mais tempo aqui, ó, de acumulação, pode ser que abra espaço para compras. Ou, obviamente, no pós-rompimento do topo, que ficou bem esticado, mas seria este o caso. CAS, não. E olha só o perigo aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Round top, ou seja, é um topo arredondado. Topo arredondado é padrão de baixa. Se a gente traça aqui, ó, a gente pode traçar até aqui, ó. Tá prestes a perder aqui a sua linha de tendência de alta. Se você inverte este gráfico, eu devo ter um desenho aqui, cadê? GTI? Não. Ray? Não. Lei? Aqui, ó, lei. Lei no gráfico diário. A gente teve round bottom, ou seja, fundo arredondado. A gente poderia traçar até aqui, ó, uma linha de tendência de baixa. Teve o rompimento da linha de tendência de baixa, teve uma mega aceleração, ó. Rompimento, acelerou. Acelerou quanto? Acelerou bem aqui, gráfico diário, 72%. E a gente está vendo aqui, ó. A gente está vendo aqui o que pode ser a perda deste ponto. Perda deste ponto poderia me levar a uma queda mais forte, para 0,64, queda de 50%. Fique esperto com este projeto, tá? Por quê? Porque ele não está demonstrando força. O que ele precisa fazer? Simples. Isso. Pivô de alta. Sem isso, esquece. E FET, estou gostando do movimento. Correção interessante. Se a gente puxa do fundo ao topo, temos aqui, ó, 618 sendo tocado novamente, bateu um I10, trouxe oportunidade. Se voltar para esse ponto, eu vejo sim oportuno, porque é uma confluência muito grande de áreas de buy zone de acordo com o price action, o que pode abrir espaço para você se expor. Avalie com cuidado, mas tem vários ativos que estão interessantes. Alguns você tem que ficar com o pé atrás, mas outros estão bem interessantes. Não esqueça que a partir do momento que o Bitcoin rompeu os seus topos, confirmar o rompimento do padrão de acumulação, passar de 69.400, a gente tem tudo para dar o início, o start da fase 2 do bull market, a out season, que é aquele movimento que coloca muito sorriso no rosto. Mas lembre-se, se não é um vídeo indicando compra,
nem venda, é apenas vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.